Isso aqui é 5α. E como é que você faz para achar o trecho que você... Esse aqui é a tua caminhada, trecho caminhando, e esse aqui é o trecho nadando. Como é que você pode fazer para calcular esse trecho nadando? Você pode usar esse triângulo aqui, tá certo? Que é um triângulo isósceles. Porque isso aqui é o raio da circunferência de novo, esse aqui é o raio da circunferência de novo. Então eu tenho um triângulo isósceles, e esse ângulo aqui quanto que é? Π menos alfa, tudo bem? É o complemento. Então como é que eu posso determinar esse lado sabendo esse e o ângulo? Lei dos cossenos, tá bom? Então o que a gente pode dizer? Que Sn ao quadrado, como é que vai ficar? É um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos lados vezes o cosseno desse ângulo, tá bem? Quanto que é isso? 50. Dá para pôr em evidência aqui, né? Tenho 50 e 50, vai ficar 1 menos... Quanto que é cosseno de π menos alfa? É a mesma coisa que o cosseno de alfa, tudo bem? Se não lembra, abre, né? Cosseno de A menos B, o que é? Cosseno A, cosseno B, menos A. Dá certinho cosseno de alfa. Então, veja. A gente tem isso. Esse cara dá para escrever como sendo... Bom, vou escrever tudo, vai. Tá legal? Então, meio que matou o problema, né? Quem é a função que a gente vai querer maximizar? Minimizar é aquela que está ali. Dá para puxar um Vn em evidência? A gente vai ter 1 sobre Vn como sendo o SC, que é 5α, SC sobre 2, mais o Sn, né? Raiz quadrada de... Bom, raiz quadrada de 50 sai quanto? 5 vezes raiz de 2 menos 2 cosseno de alfa. Tá bem? Só fiz a distributiva ali. Tá? Então essa é a função que a gente quer maximizar, minimizar. Ok? Qual que é o intervalo de variação do alfa? O exercício diz que você tem as opções de correr não, porque não pode correr na borda da piscina, né? Andar na borda da piscina toda ou entrar direto na água e nadar de uma vez, né? Então, o que é nadar de uma vez? É quando o seu alfa é igual a 0. E o que é andar toda a borda da piscina? Quando o alfa é igual a π. E pode qualquer coisa nesse meio tempo. Então, o teu ângulo alfa está no intervalo de 0 até π. Então, olha para essa função. É uma função contínua, tudo bem? Num intervalo fechado. O que eu posso dizer a respeito de uma função contínua no intervalo fechado? O teorema de Weierstrass garante que tem máximo e mínimo. E como que a gente acha? Extremos e depois procura os pontos críticos no interior. Tá? Então vamos fazer isso. Quanto que vale a derivada dessa função? 1 sobre Vn é uma constante, né? Então aqui vai ficar 5 sobre 2 mais... Bom, já dá para puxar o 5 ali, né? Meio mais... Como é que você deriva isso aqui? 1 sobre 2 vezes a raiz multiplica pelo que está dentro da derivada do que está dentro da raiz. Quanto que é a derivada do que está dentro da raiz? Menos 2 cosseno de alfa, quando deriva dá menos 2 seno de alfa. Então eu vou tirar esse 2 seno de alfa, tá bom? Eu vou querer que isso aqui seja igual a 0, né? Quando que isso é igual a 0?
Isso aqui vai acontecer se só ser raiz de 2 menos 2 cosseno de alfa sobre 2 for igual a seno de alfa. A gente precisa resolver essa equação. Como é que resolve isso? Eleva ao quadrado dos dois lados. Você vai ficar com 2 menos 2 cosseno de alfa sobre 4, e aí eu posso escrever isso aqui assim. Tá? E como é que você resolve essa equação agora? Lembra, deixa tudo em termos de cosseno, né? O que é seno ao quadrado? 1 menos cosseno, né? Ao quadrado. Então, você vai ter 1 menos cosseno de alfa, vai ser igual a 2 menos 2 seno ao quadrado de alfa. Passei o 2 multiplicando. Cosseno, obrigado. Isso aqui te dá uma equação de segundo grau para resolver, né? Você vai ter 2 cosseno ao quadrado de alfa menos cosseno de alfa menos 1 igual a 0. Tá? Então, o que você quer aqui? Descobrir cosseno de alfa. Cosseno de alfa é um cara que o produto dele... Os cossenos de alfa que resolvem essa equação são tais que o produto é menos meio e a soma é meio. Tá? Então, 1 e menos meio, tudo bem? Desculpa, menos 1 e meio, né? Menos 1 e meio, quando eu somar, são... Tá isso. Então, o que a gente pode concluir? Que cosseno de alfa é igual a 1 ou cosseno de alfa é igual a menos meio. Tá bom? Cosseno de alfa igual a 1 quer dizer o quê? Alfa igual a π. Pode? Não, porque eu estou olhando para a derivada igual a zero. Derivada igual a zero só no interior do intervalo. E esse cara é justamente um cara do bordo. Então eu tiro. E o outro que vai me interessar é o ângulo cujo cosseno é menos meio. Qual é o ângulo cujo cosseno é menos meio? Eu devo ter errado alguma conta aí, aparentemente. Porque está meio ruim, né? 120 graus. Vamos ver se tem algum sinal errado. Não, aqui está certo. O que é cosseno de π vezes... É menos aqui, né? Aqui era para ter mais, você tem razão. Cosseno de π menos alfa é menos cosseno de alfa. Tá? Então aqui virou mais, desculpa. Aqui é mais, vamos arrumar tudo. Aqui é mais, não vai ficar muito feio não. E aqui é mais. E aí, portanto, aqui vai ser menos. Aqui, desculpa, aqui é mais. Aqui é mais, aqui é mais. Aqui fica menos, mas quando você levar ao quadrado não muda nada, né? E aqui a gente então tem isso e isso. E agora sim, né? Dois caras cujo produto é menos meio e a soma é menos meio. Aí é 1, menos 1 e meio. E aí cosseno de alfa igual a menos 1 dá alfa igual a π. E aqui vai ter alfa igual a π sobre 3. Tá bom? Então esse cara não entra porque você está no bordo do intervalo. E quando alfa é igual a π sobre 3, quanto que vale o t de alfa? Tem que fazer a conta, né? Isso vai dar 5π sobre 6Vn. Tá certo? Mais esse cara aqui. Quanto que vale esse? 5 raiz de 3, né? Sobre Vn. Mais 5 raiz de 3 sobre Vn. Então, esse é o valor da função no único ponto crítico no interior. O que eu tenho que fazer? Vamos deixar eles aqui do lado para comparar. Comparar com o valor nos extremos. T de 0. Quanto que vale T de 0? Quando alfa vale 0, você vai ter 5 raiz de 3 sobre Vn, tá bom? Que eu já sei que é menor do que esse. E o T de π, quanto vale?
5π sobre 2. E aqui dentro vai dar zero, tá bom? 5π sobre 2 vezes Vn. Então, você sabe comparar todos esses valores agora. Qual deles é o maior? Esse aqui é maior do que esse. Tá? E esse aqui é menor do que esse. Então, esse cara está fora da jogada. Com certeza ele não é um dos extremos. Porque ele é menor do que um e maior do que o outro. Esse cara, tá certo? Esse aqui é menor do que esse e menor do que esse. É menor do que os dois. Então, na verdade, pronto, matou. Esse cara é o ponto de mínimo. O que quer dizer alfa igual a zero? Que eu vou andar tudo. Então, o pior jeito, o que mais demora é dar a volta completa. Depois eu tenho as outras opções, nadando tudo e andando até que eu abrir um ângulo de 60 graus ao meu ponto de partida e depois eu pulo nadando. Então, você precisa descobrir qual desses caras é o menor número. Tá? Quem que é menor? 5π sobre 2Vn ou 5π sobre 6Vn mais 5 sobre a raiz de 3Vn? Posso pagar aqui? Então vamos lá. Alfa igual a zero. Vamos comparar todo mundo, né? T de π sobre 3, eu vou reescrever os valores. Vamos puxar o que a gente puder em evidência ali, ó. Tem 5. Bom, um jeito bom de comparar é fazer uma conta de menos, tá? T de π sobre 3 menos T de π. Quanto que vai dar isso? 5π sobre 6Vn mais 5 raiz de 3 sobre Vn menos 5π sobre 2Vn, tá? O que dá pra gente fazer aqui? Vamos tentar ver quem que ganha, né? Dá para colocar 5 sobre 6Vn em evidência. E a gente vai ter π mais, quanto que dá esse cara aqui? 6 raiz de 3, tá certo? Né? Menos, e esse cara aqui vai ter 3 π. Tá bom? Então isso dá quanto? Menos 2π, né? Vamos escrever, vai. 5 sobre 6Vn, 6 raiz de 3 menos 2π. Esse número é positivo ou negativo? Positivo, né? Porque isso aqui é maior que zero. Então isso quer dizer que esse cara é maior do que esse. Tá bom? Então qual que é o... Esse cara aqui ganha desse e esse aqui ganha desse. Portanto, esse cara aqui é o tempo mínimo, ou seja, você anda tudo, e a pior coisa que você pode fazer é andar um pouquinho e continuar nadando. Tá claro? Oi. Lembra da figura, como é que a gente fez? Alfa igual a zero? O alfa era o quanto você abria para a partir daquele ponto pular. Então, desculpa, alfa igual a zero é tudo nadando. Falei errado, tá? Alfa igual a zero é tudo nadando. E o outro você anda 60 graus e depois pula. Tá claro? Esses são os dois pontos críticos e aí você faz uma análise do valor para decidir. Claro? Muito bem. Mais. Mas então qual que é o que anda menos tempo? Era o valor, qual que era o valor mínimo? Esse cara é maior do que esse. E o T de zero... Esse aqui é o mais... Qual que é o maior? Ah, você tem que comparar, né? Π sobre 2 com raiz de 3. Quem que ganha?
Raiz de 3 é tipo 1,7, um pouquinho mais de 1,7. E esse cara, π sobre 2, é menos do que 1,6. Tá bom? Então esse número aqui é menor do que esse. E o outro está no meio. Então você achou o máximo local. Você achou 3 números. Um que era o ponto de mínimo global, máximo global, e o outro estava no meio deles. Quem que está no meio? Tem que escrever a ordem, né? T de 0 é maior que T de π. Então a gente tem que T de π sobre 3 é maior do que T de π é maior do que T de 0. Tá claro? Então o máximo é anda um pouco e depois nada, e o mínimo é o T de 0, que é nada tudo. Tudo bem? Joia. Tem mais algum que... A gente já cobriu todos os tipos de exercícios, né? Acho que talvez seja bom ver o que vocês tentaram fazer e não conseguiram. 42B. Ah, o do problema das latas cilíndricas, né? Tá bom. Tá, o 42A e B, eles tratam de problemas de achar máximos e mínimos de volumes, uma vez que está fixado a área, ou vice-versa. Lembra que quando eu fiz essa coisa no comecinho, eu dei um problema para vocês, que era o quê? Fixada a área, determinar a lata de volume máximo. O problema análogo a esse é fixado o volume, determinar a área mínima. Tá bem? Então, esse problema envolve isso exatamente, e no item A, ele fala sobre latas cilíndricas fechadas. Dado o volume, determine as medidas que fazem com que a área superficial desse cilindro seja mínima. E no item B, então, só para a gente comentar rapidamente, o que o item A pede? Você quer construir um cilindro, tá? Com volume V especificado. E qual é a área lateral que você vai usar para esse cilindro? Se ele tem um certo raio R e uma altura H, esse cilindro você decompõe as paredes dele como? São 2 discos de raio R, tá certo? Mais um retângulo que tem como altura a altura H do cilindro, e o seu comprimento é o comprimento, a base é o comprimento da circunferência. Tá? Então, com isso você resolve o item A. O item B, ele te dá uma restrição um pouquinho diferente, que é o seguinte. Você tem a restrição de que você não pode comprar as chapas já cortadas em formatos circulares. Então, as chapas são vendidas ou em retângulos ou em quadrados. Então, para o item B, na hora que você vai decompor o teu cilindro, é claro que ele continua tendo 2 tampas circulares e uma lateral que é feita a partir de um retângulo, tá? Mas, o que acontece? Você não pode mais comprar chapa desse jeito. Você só pode comprar uma chapa retangular e depois você corta ela no formato de um círculo. Então, qual é a chapa de menor área que você vai comprar que contém esse círculo? Se ela tiver que ser um retângulo ou um quadrado. Você vai pegar exatamente um quadrado, né? Ops, passou. Tá? Um quadrado cujo lado é quanto? Para caber uma circunferência de raio R, 2R. E, de novo, um cilindro, um retângulo. Esse você pode comprar, tá? Então, fixado o volume V dentro da lata, determine R e H de modo que minimiza a soma dessas duas áreas, tá? Então, restrições que a gente tem. Quais são as restrições? O volume, como é que é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura, né? Tá certo? Quem que é a nossa área lateral? Eu sou obrigado a usar esse quadrado. Então vão ser 2 quadrados de lado 2R. Cada quadrado de lado 2R, a área é 4R ao quadrado. 2 deles, 8R ao quadrado.
mais a área daquele retângulo, 2πrh. Usando isso, eu tento descobrir, deixar tudo em termos de uma variável só, né? Então, por exemplo, daqui você tira aqui R vezes H, quem que é? V π sobre R. Substituir aqui, você vai ter, então, a tua área lateral só em função do raio da circunferência, 2π ao quadrado, é isso? É, né? 2, deixa eu ver. Aqui tem um π embaixo, verdade. Então vai ficar, esse cara morreu, vai ficar 2πrh, 2v sobre r. Tá bom? Essa é a expressão da área lateral, só em termos do raio. Qual é o intervalo que esse raio pode estar definido, em princípio? Qualquer quantidade positiva, né? Não tem nenhuma restrição. Tá? Então, R é um número maior que zero. Como é que eu acho pontos de máximo e mínimo da função S nesse intervalo? Ela é derivável no intervalo aberto. Os candidatos ao máximo e mínimo, derivada igual a zero. Então, deriva. Quem que é o S' de R? 16R, e aqui vai ficar menos 2V R ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a zero quando? R ao cubo vai ter que ser igual a 2V sobre 16, ou seja, V sobre 8, né? E, portanto, o R é raiz cúbica de V sobre 2 raiz de 2. Sobre 2, estou tirando raiz cúbica, tá certo. Então, esse é o ponto crítico. Pergunta, você não sabe se é ponto de máximo ou de mínimo aí, né? Tem dois jeitos de fazer isso. Como é que você pode fazer? Ou você substitui esse valor aqui, você vai ver que vai dar zero, e você analisa o sinal um pouquinho antes, um pouquinho depois, ou usa aquele teste da segunda derivada que eu contei para vocês. Como é que é o S duas linhas? Eu pego a segunda derivada e calculo. Vamos calcular num ponto qualquer, né? Isso aqui vai dar 16 mais 4V sobre R à quarta, tá certo? Se eu não errei nenhuma conta. R é menos 2, né? 3 aqui. Tá bem? Quanto que vale a segunda derivada no ponto raiz cúbica de V sobre 2? Dá uma quantidade positiva, né? A gente não precisa fazer a conta exata. Tá bem? Então, o que isso me mostra? Eu tenho um ponto que é um ponto crítico, cuja segunda derivada é positiva. Portanto, esse ponto é um ponto de mínimo. É o único. O que a gente pode dizer? Mínimo global, né? Mínimo de S. E aí, sabendo que esse é o raio, você joga aqui e descobre quem que tem que ser a altura, tá bom? Muda um pouco, né? Quer dizer, o fato de você ser obrigado a considerar chapas retangulares ou retangulares em geral, né? Muda a solução. Aqui a solução era outra. Se você fizer a conta, você vai ver que é diferente, tá? Se você é obrigado a comprar chapas retangulares, o formato da lata tem que ser diferente do que se você tiver o direito de comprar pré-cortada com círculos e retângulos. Tá bom? Joia. Mais? Nada? Da ferrovia? O problema da ferrovia é o 67. Ele é de fato um problema longo e a dificuldade na qual você esbarra é montar a função que você vai ter que maximizar ou minimizar. A melhor coisa para fazer, eu vou te sugerir, é pensar ali na lei dos senos, tá? Você tem esse triângulo ali, no exercício 57, tem os ângulos alfa e beta, tem o terceiro que está faltando ali, que é o gama. Constrói uma lei dos cossenos e lembra que esse beta é constante. O único ângulo que é variável ali
é o alfa. Então escreve uma lei dos senos e sai fazendo as contas, vai funcionar direitinho. Tá bem? Daqui a pouco eu coloco a solução na página e quem estiver interessado dá uma olhada. 46? Exercício 46, cadê? Tá aqui. Não fizemos esse? Não. Também de novo, fiz ele na outra turma. Vamos lá. A gente tem tempo, né? Tem sim. Vamos fazer esse exercício que é importante. Não tem nada a ver com cair na prova ou não, tá? É só para vocês verem mais um, né? Tá? Então, a historinha dele é assim. Você tem uma função que é f de x igual a x sobre x2 mais 1, tá bom? Essa função tem um certo gráfico. E aí o que você vai fazer? Você tem que construir... Você pode olhar para o gráfico dela. Quanto que vale essa função no zero? Todo mundo saberia fazer o gráfico dessa função? Sim. Então o gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim, tá? Tende para zero aqui no infinito, obviamente. Quando x vale 0 é 0, ela é ímpar. Se você quiser, dá para fazer outro lado, mas não interessa para gente. E a ideia é a seguinte. Você vai ter que pegar 2 pontos no gráfico e construir um retângulo. Tá? Uma vez que você construiu esse retângulo, o que você faz? Dá um peteleco nele e deixa ele girar aqui no eixo que está na lousa. Isso vai te produzir um cilindro. Tá bom? Então eu tenho esse cilindro, eu sei calcular o volume desse cilindro. E a pergunta é, que ponto do gráfico eu tenho que escolher para que esse cilindro tenha volume máximo ou mínimo? Tá bom? E ver que é um problema de fato, né? Porque se você abaixa, ele vai ficar cada vez mais fininho e mais comprido. E se eu aperto, ele vai ficar baixinho e alto. Com altura pequena e com raio grande. Então tem alguma coisa que contrabalanceia raio e altura desse cilindro. A gente tem que ver o que acontece. Tá? Qual que é o truque? Vamos tentar escrever o volume desse cilindro. Como é que você calcula o volume do cilindro? É a área dessa base circular, que é quanto? Π vezes esse R. Quem é esse R? Se esse número aqui for um certo x, isso aqui é f de x. Então essa medida é f de x, né? Então vai ser π vezes f de x ao quadrado vezes a altura. Quem que é a altura? É a diferença entre esses dois pontos. Vamos chamar que esse cara aqui é x1 e esse aqui é x2, tá bom? Vai ser, a altura vai ser, aqui é f de x1, x1 menos x2 menos x1, vai para ficar positivo, tá bom? Então, você tem duas abordagens para fazer e tem que tomar um cuidado, né? Qual que é o cuidado aqui? Se você tentar escrever isso desse jeito, tentar tirar o x2, você tem que deixar tudo numa variável só. Está tudo dependendo de x2 e x1. Um jeito é tentar descobrir o x2 em função de x1. Como é que você faria isso? Qual é o cara que tem o mesmo valor que x1, né? Então você ia ter que resolver uma equação do tipo f de x1 igual a f de x2, tirar uma relação entre x2 e x1 e colocar aqui. Fica muito ruim, tá? Eu já fiz assim. Um outro jeito é pensar assim, esse número aqui, vamos chamar ele de um certo valor k. E aí, uma vez que você tem esse valor k, quem são x1 e x2? São pontos onde f de x é igual a k. Então, em vez de escrever em termos do cara que vai determinar a altura, eu escrevo em termos da imagem que determina o raio. Tá? Então, o que quer dizer f de x igual a k? Isso quer dizer x sobre x2 mais 1 igual a k. Tá certo? O que isso aqui vai virar? Uma equação de segundo grau, né? kx2 menos x mais k igual a 0. Tudo bem? Quais são as raízes dessa equação? O x vai ser b menos b.
mais ou menos a raiz de delta. Quem que é a raiz de delta? B2 menos 4K2, né? Tá certo? Sobre 2K. Então, quando eu faço isso, eu já descobri quem é x1 e x2. Então, quem é x1 menos x2? É a diferença entre essas duas coisas, né? Cancela esse termo aqui. Então, vamos escrever aquele volume lá. Em função da variável k. Então, como é que ela fica? O f de x1 que eu desenhei é o k ali, né? Então, vai ficar π k2. Quem que é x1 menos x2? A subtração daqueles dois caras, um menos o outro dá o dobro deles, né? O dobro dos caras da raiz. Então, vai ficar raiz de 1 menos 4k ao quadrado. Tinha o sobre 2 aqui, que quando eu subtrair vai ter um 2 multiplicando, cancelou. E aquele k que está aqui embaixo eu posso cancelar com esse. Então, a função que eu tenho que maximizar e minimizar é essa. Ver se tem máximo ou mínimo, tá bom? Qual é o intervalo de variação do k? Não, o k é a altura. Ela vai de 0 até o valor máximo dessa função, né? Quem é o valor máximo dessa função? Você descobre? Deriva igual a 0, quanto que vai dar? Vai ser exatamente no ponto x igual a 1, a função vai valer meio. Tá? Quase como mágica, é exatamente os valores que deixam o que está dentro da raiz ficar positivo, né? Tá bom? Então, em princípio, o valor de k, veja só, o valor de k, ele está no intervalo aberto, de 0 até meio. Não tenho garantia de que tem solução o problema. Posso fazer k igual a 0 e k igual a meio para fechar o intervalo e garantir que eu vou ter solução? Pode. O que quer dizer isso? O que quer dizer k igual a 0? Vai ser um cilindro de raio zero e altura infinita. O que quer dizer k igual a meio? Um cilindro de altura zero. De qualquer modo, nos dois extremos, k igual a 0 e k igual a meio, são exatamente os pontos onde vai zerar isso aqui. Tá? Então, eu posso trabalhar no intervalo fechado, 0,5. E aí, acabou o problema. Como é que você faz? Deriva. Derivada desse cara aqui vai dar quanto? Ele vem lá para baixo, né? Derivado de dentro dá menos 8k, tinha um 2 aqui, menos 4k quadrado. Tá? E aí você vê onde isso aqui é zero, é facinho, né? Porque a raiz some. Tá bom? Vai dar 1 menos k ao quadrado, 8k ao quadrado igual a 1, eu acho. Tá? Então, v' de k igual a 0, se e somente se k for igual a 1 sobre 2 raiz de 2, eu acho. Parece aqui, tá? Depois você verifica a conta direitinho e vê que esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo, olhando para o sinal da derivada, se você quiser. Tá bom? Então, aí você descobriu quem que é o raio. Como é que você descobre quem que é a altura? Pega esse k que você achou e substitui x2 menos x1. Tá? Certo? Então, acho que é o que deu para fazer da prova. Espero que vocês tenham todos um bom desempenho lá. Vai dar tudo certo. Mas tem que estudar, né? Tá bom? Então, boas provas aí ao longo da semana.